Então vamos lá, a gente vai tratar hoje de um aspecto da hipótese de incidência chamada um aspecto material da hipótese de incidência, que é o fato gerador, tá? Então, o fato gerador, ele é o aspecto material da hipótese de incidência. Então, nós vimos que nós temos alguns aspectos da hipótese de incidência, e dentre eles aqui está o fato gerador. Então, veja, o que danado, o que significa, o que é finalmente esse fato gerador? A doutrina, ele diz que ela é o aspecto material da hipótese de incidência. Alguns doutrinadores chamam isso de fato imponível, suporte fático, fato tributável, ou propriamente a hipótese de incidência, ou o fato gerador da obrigação tributária. Ou seja, é aquele fato que está descrito na norma. Mas só é fato se for algo que aconteceu, tá? É algo que foi realizado, senão não é fato, é apenas hipótese. Então, é um fato sobre o qual se impõe uma obrigação, um fato imponível de uma obrigação sobre o qual se impõe. É um fato tributável, então ter renda é um fato tributável, prestar serviço é um fato tributável. Se eu prestei o serviço, isso é tributável. Se eu circulei mercadoria, isso é um fato tributável. Tá? Então, apesar dessa variação de definição de conceituação na doutrina, o fato gerador é a conceituação mais aceitada, mais acolhida, e de fato, e assim, sem trocadilho, mas de fato, o fato gerador da obrigação acessória é a definição mais usada, mais aceita. Então, nós temos que a hipótese de incidência é a mera previsão legal hipotética, enquanto o fato gerador, ou fato imponível, é a concretização, a realização efetiva dos fatos descritos na lei. Então, enquanto a hipótese é uma previsão legal, o fato gerador é a concretização daquilo que estava previsto na lei. Então, a lei descreve uma situação hipotética, que seja geral e abstrata, hipótese de incidência, que, se ocorrida concretamente, impõe a incidência de tributo, ou seja, é o consequente dessa norma. Tá? Então, a norma estabelece a hipótese que, uma vez acontecendo concretamente, então tem como consequência a incidência do tributo. Então, é essa consequência da norma, a incidência do tributo. O CTN, o Código Tributário Nacional, vai estabelecer que o fato gerador, ele é a fonte material da obrigação tributária. Então, enquanto a lei é a fonte formal da obrigação tributária, ou seja, que estabelece a hipótese de incidência, o fato gerador, que é a concretização daquela hipótese, é a fonte material, é a materialização daquela hipótese. E aí nós temos o fato gerador da obrigação principal e o fato gerador da obrigação acessória, ok? Esse fato gerador da obrigação acessória, de acordo com o CTN, ele é a situação definida em lei. Então, aqui eu já destaco isso. Quem estabelece o fato gerador da obrigação principal é a lei, em razão do princípio da legalidade, tá? Então, o fato gerador da obrigação principal tem que ser definido em lei. Então, é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Ou seja, a lei tributária prevê hipoteticamente uma situação, hipótese de incidência, que, se ocorrida no mundo dos fatos, enseja o pagamento do tributo. Se não ocorrido, não vai haver o pagamento do tributo. Mas se aquele fato, aquela situação hipotética ocorrer, se concretizar, então vai haver o pagamento do tributo. Por exemplo, promover circulação de mercadoria. Então, existe a Constituição lá no artigo 155, diz que os estados e o Distrito Federal poderão instituir imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação, chamado ICMS. A lei de cada estado foi lá e estabeleceu a criação desse tributo, seguindo as regras tanto da Constituição, como as limitações da Lei Complementar 87, 96, que regulamenta em caráter geral esse imposto. E aí ele estabelece que promover a circulação de mercadoria, ou seja, circular mercadoria, é um fato gerador desse imposto, que é o ICMS.
Se eu não circular mercadoria, por exemplo, abro um estabelecimento, eu sou proprietário do estabelecimento que se dedica à venda de determinados produtos. Em razão desse período de pandemia, de isolamento social foi decretado, e aí foi determinado por decreto municipal, por decreto estadual, enfim, o fechamento dos estabelecimentos. O que significa que eu não vou poder promover a circulação de mercadoria. Eu tenho lá um estoque no meu estabelecimento. Mas em razão dessa situação especial que nós estamos passando, não vai haver a circulação de mercadoria. Então, eu não vou praticar o fato gerador. Ok? Estou potencial contribuinte, mas enquanto eu não promover a circulação de mercadoria, eu não estarei praticando o fato gerador. Por mais que eu seja comerciante, que eu esteja constituído com essa finalidade, eu tenho estoque com essa finalidade. Agora, se eu arrumar uma forma, conseguir um jeito de passar a comercializar pela internet, vendas online, fazendo delivery, enfim, tem um conhecido que tem uma loja de bicicletas, que atua nesse ramo de fornecimento de material de bicicleta, e bicicletas, enfim, que está parado, está fechado. E aí, semana passada, ele começou a fazer vendas à distância. Então, ele vai lá, você faz a encomenda, estou precisando de um capacete. Aí você vai lá, diz lá, ele diz quais são os preços, ele vem e deixa, entrega na sua casa. Estou precisando de óleo para lubrificação da corrente da minha bicicleta. Você dá e dá referência, os óleos têm disponíveis e vai lá e deixa na sua casa. Então, o estabelecimento está fechado, mas ele está em operação. Então, cada vez que ele vende um produto desse, está circulando mercadoria, então há incidência do imposto. Tá? Ele está praticando o fato gerador, então, em razão disso, vai ter que pagar o ICMS até o dia 10 do mês seguinte, se for o caso. E o artigo 115, ele vai falar do chamado fato gerador da obrigação acessória. Então, enquanto o fato gerador da obrigação principal é uma situação definida em lei, que é o próprio tributo, o fato gerador da obrigação acessória, observe aí vocês, que nesse caso, o fato gerador da obrigação acessória é uma situação definida na legislação tributária, tá? Ou seja, pode ser estabelecido pela própria lei, mas pode ser estabelecido por meio de um decreto, pode ser estabelecido por meio de uma portaria, em alguns casos, de um regulamento, como existe no regulamento de ICMS, inúmeras obrigações acessórias, tá? Então, não necessita de uma lei em sentido restrito, uma lei ordinária ou uma lei complementar. As obrigações acessórias, emitir nota, prestar declaração, fornecer informações, essas obrigações podem ser na legislação, uma lei em sentido amplo, tá? Então, essa legislação tributária, ela impõe a prática ou abstenção de ato. Prática de ato, obrigação de fazer. Abstenção de ato, obrigação de não fazer. Exemplo, a legislação do ICMS estabelece que você não pode manter mercadoria em local sem inscrição estadual. Isso é uma obrigação de não fazer. Tá? Então, quando eu adquiro mercadoria, essa mercadoria tem que vir para um estabelecimento que esteja registrado formalmente. Se eu mantiver a mercadoria num local que não tenha registro, eu vou estar descumprindo uma obrigação acessória, estarei sujeito a penalidade. E a penalidade vai ser tanto o recolhimento do tributo, porque presume-se que você está mantendo mercadoria para venda sem nota fiscal, como uma multa por descumprimento dessa obrigação. Tá? Então, tem que se observar como está estabelecido na legislação. Então, a legislação diz que emitir nota fiscal promover a circulação de mercadoria. Esse sujeito que vende esses equipamentos, material de bicicleta, na hora que ele vender qualquer produto, mesmo ele fazendo um delivery, ele vai ter que emitir a nota fiscal e na hora de fazer a entrega do produto, vai ter que entregar a mercadoria e a nota fiscal junto. Tá? Porque essa é a garantia de que vai haver o recolhimento do imposto. Ou seja, se você compra uma mercadoria e não recebe a nota fiscal, você terá pago no custo da mercadoria o valor correspondente ao imposto, porque já está calculado pelo comerciante o custo tributário pelo comerciante, mas se ele não emite a nota fiscal, muito provavelmente aquele imposto não vai ser recolhido. Então, o valor que você pagou de forma indireta do imposto vai para o bolso do empresário. Entende? A importância do consumidor de tirar nota fiscal. Tá? Isso para qualquer tipo de atividade de operação comercial que você faça. Você contrata a prestação de serviço, eu vou lá, contrata a prestação de serviço para uma academia.
Então, mensalmente, vou estar na academia fazendo minha atividade física e eu estou contratando a prestação de serviço de forma continuada, mensal. Todo mês eu pago minha mensalidade na academia, seja com depósito em conta, seja com pagamento direto ou através de cartão de crédito, enfim. Então, é obrigação da academia emitir a nota fiscal daquela prestação de serviço, mensalmente, para cada aluno, como a faculdade, como qualquer serviço que você contrate. Ok? Então, é importante observar isso como obrigação acessória. A obrigação é do sujeito que praticou o fato gerador, mas é um direito do consumidor exigir o cumprimento dessa obrigação, tá? E aí, a partir do momento que a gente compreende o que são as obrigações, tanto o fato gerador da obrigação principal da acessória, é importante vocês compreenderem aqui o que define quando o momento em que o fato gerador está concretizado. Por que é importante isso? Porque a partir daquele momento é que vai surgir a obrigação tributária. Então, existem situações em que o fato gerador não está totalmente concretizado, então não há obrigação de pagar o tributo. Por exemplo, eu vou fazer uma compra de um determinado produto, eu vou encomendar um carro, vou lá na concessionária, aproveitar que as concessionárias estão abertas, vou lá trocar meu veículo. Então, quando eu chego lá, faço a encomenda. Fiz a encomenda, o fato gerador ainda não aconteceu. Por mais que eu pague, dê um sinal, não concretizou-se. Só vai se concretizar o fato gerador quando ele circular, quando houver o faturamento do veículo e ele sair do estabelecimento. Então, quando ele sair do estabelecimento, o estabelecimento tem que emitir uma nota fiscal e aí se concretizou a circulação da mercadoria. Aí o CTN ele vai chamar a atenção para que como esse fato gerador ele é a realização concreta da hipótese que está lá prevista na lei, que pode ser gerado da obrigação principal acessória, então tem definido em lei complementar, que é o CTN, esse momento fato gerador. E aí ele traz 3 situações. Quando considera-se ocorrido o fato gerador e os efeitos dele estão existentes. Aí ele traz o primeiro exemplo. Quando estivermos falando de situação de fato, circular mercadoria, prestar serviço, essa situação de fato, o fato gerador está concretizado quando se verificarem as circunstâncias materiais necessárias. Ou seja, circulou mercadoria, fui lá no estabelecimento, comprei um produto, comprei esse relógio, recebi esse relógio, foi me entregue. Então, circulou, saiu do estabelecimento. Fato. Contratei uma pessoa para fazer um serviço de manutenção elétrica no meu apartamento, no meu estabelecimento. A pessoa veio aqui, fez o serviço de manutenção, fato. Então, a partir daquele momento, já está concretizada a situação e consumado o fato gerador. Diferentemente do que acontece quando estivermos falando de uma situação jurídica. O que é uma situação jurídica? Existem fatos geradores que estão descritos na lei que não são fatos puros e simples, de acontecimento automático. Eles dependem de algumas circunstâncias previstas na legislação, tá? Por exemplo, a legislação estabelece que a propriedade, ela só vai estar consumada no momento em que eu adquiro um imóvel e registro ele no órgão competente, que seria o cartório de registro imobiliário. Enquanto eu não registrar esse imóvel, eu não teria a propriedade formalmente dizendo. Eu posso ter a posse. Eu compro e eu tenho a posse do imóvel, mas a propriedade formalmente dizendo, juridicamente falando, só quando houver o registro. Então, existe uma situação jurídica, ou seja, comprei um imóvel em 2008, nunca registrei. Se eu nunca registrei, não devo pagar o imposto de transmissão de bens imóveis. O imóvel está ainda registrado em nome do antigo proprietário. Então, o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade, vai ser cobrado e lançado ainda em cima do antigo, do proprietário, que é em nome de quem está registrado esse imóvel. A não ser que se comprove a posse efetiva do imóvel, e aí o IPTU vai incidir sobre a posse, que é uma possibilidade também, tá? A partir do momento que eu vou ao cartório de registro imóvel agora e vou promover o registro dessa propriedade em meu nome, aí a situação jurídica, que é o registro, vai concretizar a propriedade agora para mim. E aí, nesse momento, eu vou pagar o ITBI, e o IPTU, que é outro imposto municipal sobre a propriedade, vai passar a ser gerado no meu nome.
tá? E isso tem uma repercussão, que isso é muito corriqueiro. Como vocês sabem, eu sou fiscal de tributos no município, e no setor em que eu trabalho é feito o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI. E é muito comum as pessoas chegarem lá e falando, eu comprei essa imóvel por 70 mil reais há 5 anos atrás, e agora fui fazer o registro, e o fiscal avaliou em 150 mil e está cobrando ITBI em cima de 150 mil. Aí eu faço essa pergunta a eles. Me diga uma coisa, você venderia seu imóvel hoje por 70 mil? Eles, não. Quanto vale esse imóvel hoje? Eles, hoje vale uns 150, 160. Perfeito. Se você está registrando o imóvel hoje, significa que o fato gerador do ITBI, que é a transmissão da propriedade, está acontecendo agora. Então, a avaliação do imóvel para fins de cobrança do imposto tem que levar em consideração o valor do imóvel no momento em que o fato gerador está acontecendo, que é a transmissão, que é nesse momento. Por isso que o avaliador fiscal tem que fazer a avaliação de agora e não considerar o valor de compra lá de 5 anos atrás. Porque ele incide sobre o fato gerador, que é a transmissão, que está acontecendo agora com o registro. Tá? Por conta da situação jurídica. Diferente disso, é o que acontece quando existe um negócio jurídico condicional. O que é que acontece com o negócio jurídico condicional? O negócio jurídico condicional é quando você celebra um negócio e estabelece uma condição nesse negócio. Qual seria a condição? Pode ser uma condição suspensiva ou uma condição resolutória. O que é que o Código diz a respeito dessa condição suspensiva e resolutória? Condição suspensiva é aquela condição em que você impõe para que o negócio jurídico seja realizado uma condição. Então, o negócio jurídico só vai ser realizado quando aquela condição for cumprida. Então, isso é o que chama de condição suspensiva. E aí, o que é que o CTN diz? Que, nesse caso, considera-se ocorrido o fato gerador no momento em que se realizar aquela condição. Enquanto a condição não for cumprida, o fato gerador não aconteceu. Diferentemente, acontece quando o negócio for celebrado com a condição resolutória. Aí, nesse caso, o que é que diz o Código? Que a condição resolutória é aquela que resolve a obrigação, extingue a obrigação. Então, eu celebro o negócio e ponho lá uma condição. Olha, esse negócio está celebrado sob essa condição. Se não for cumprida essa condição, o negócio está desfeito, está resolvida a obrigação. E aí o que é que o Código diz? Que nesse caso, nesse tipo de negócio, considera-se ocorrido o fato gerador no momento em que o ato ou negócio jurídico foi celebrado. Professor, mas se a condição for descumprida lá, então o negócio vai ser desfeito, e sendo o negócio desfeito, o tributo que eventualmente foi pago sobre aquele negócio realizado tem que ser restituído, porque houve um cancelamento daquele negócio, ok? E aí a gente chega em uma disposição que está lá no artigo 116, esse mesmo que trata dos negócios jurídicos, do momento do fato gerador, e é quando ele fala do negócio jurídico e a possibilidade da autoridade administrativa desconsiderar ato ou negócio jurídico praticado com finalidade de simular o fato gerador. O que é isso? A doutrina vai chamar isso de norma geral anti-elisão. Então, o CTN autoriza que a autoridade administrativa desconsidere um ato que tenha sido realizado, um negócio jurídico que tenha sido realizado, mesmo que seja um negócio jurídico formal, quando ele identificar que aquele negócio foi praticado com a finalidade de dissimular, camuflar a ocorrência de um fato gerador real de um tributo. Então, o sujeito celebra um fato, mas esse fato está camuflando outro fato que geraria a obrigação de pagar tributo. Então, se isso foi identificado, esse artigo do Código Tributário está autorizando que esse negócio jurídico aqui seja desconsiderado para que a fiscalização tributária alcance esse fato aqui que estava camuflado e possa cobrar o tributo, tá? E aí eu vou apresentar um exemplo aqui para vocês do que acontece. Mas antes, deixa só explicar um detalhe importante aí que nós podemos tratar isso de forma mais detalhada mais adiante. A doutrina chama isso de norma geral anti-elisão, mas o que é compreensível é que o que está se
buscando evitar é o que se chama de evasão fiscal. O que é uma evasão fiscal? Seria uma forma ilícita de não pagar tributo. A elisão fiscal, a doutrina compreende majoritariamente que isso é um planejamento tributário. E o planejamento tributário, se você tem várias formas de cumprir uma mesma obrigação, e a legislação permite isso, você tem a possibilidade, em uma das formas, ter um custo menor tributário. Você tem direito de fazer aquele fato, fazer aquele negócio pela forma menos gravosa. Isso é um planejamento tributário. Seria uma elisão fiscal. A evasão é quando você se evade do compromisso de pagar o tributo. Como, por exemplo, você vende uma mercadoria e não emite a nota fiscal. Ou seja, você sonega a informação ao Estado de que vendeu essa mercadoria. E aí, por conta dessa sonegação, você vai estar se evadindo da obrigação de pagar o tributo. Tá? E aí, um exemplo de uma elisão que pode ser alcançado por esse dispositivo, citado de forma clássica pela doutrina e que, de fato, é um case, aconteceu no estado de São Paulo, que eu não vou tecer detalhes até para não expor as pessoas aqui envolvidas nesse fato, que um determinado sujeito, pretendendo celebrar um negócio jurídico, que era compra e venda do imóvel, um imóvel um valor suntuoso, imagine hoje um apartamento no valor de 3 milhões de reais, e aí ele foi fazer o cálculo. Quando ele foi fazer o cálculo, quanto pagaria de impostos sobre a compra desse imóvel, viu que quando ele calculou 3 milhões de reais, se eu pagar aqui 4% de imposto, deu um montante considerável. E aí ele foi procurar forma de minimizar esse impacto. E aí, orientado por experts ou espertos, eles identificaram o seguinte: olha, a legislação permite aqui que, se for constituída uma sociedade e os sócios entrarem na sociedade com imóveis, essa transmissão dos imóveis do nome da pessoa física para a pessoa jurídica não incide imposto sobre transmissão de bens imóveis, do ITBI. É um caso de imunidade que está lá no artigo 156, no parágrafo 2º da Constituição. Então, não incide ITBI no caso de integralização do capital lá que foi subscrito. Aí o cara teve ideia, a gente faz o seguinte: formamos a sociedade, quem está vendendo um imóvel entra na sociedade com 3 milhões de reais representados por esse imóvel, quem está comprando um imóvel entra na sociedade com esses 3 milhões de reais em dinheiro. E aí há a constituição de uma sociedade com capital social, houve uma constituição de sociedade com capital social de 6 milhões. Aí você disse, tá, professor, mas e aí? Onde houve aí o negócio jurídico simulado? O negócio jurídico simulado houve nessa segunda parte aqui. Por quê? Passo seguinte, sem realização de nenhum negócio, sem um funcionamento efetivo da sociedade, sem um propósito negocial para a existência da sociedade, a sociedade constituída de forma temporária, gastou-se aí, sei lá, 1.000, 2.000 reais para fazer o contrato, constituição, registrar, e aí, passo seguinte, eles fizeram a dissolução da sociedade, com um pequeno detalhe: quem entrou com dinheiro saiu com o imóvel, quem entrou com o imóvel saiu com dinheiro. Ou seja, o que nós tivemos foi uma dissimulação do negócio jurídico efetivo, que era a compra e venda. O negócio jurídico real aqui era a compra e venda do imóvel, que foi dissimulado, camuflado, como uma constituição de sociedade. Então, veja, identificando isso, o fisco pode desconsiderar esse negócio jurídico de constituição, de solução de sociedade, e considerar um negócio jurídico real que está por trás, que é a compra e venda, e cobrar o imposto. E, identificado que houve uma simulação, como foi comprovado no caso concreto, aplicar multa. E, por mais dizer, como há aí uma fraude contra a administração tributária, inclusive acionar criminalmente as pessoas envolvidas e responder penalmente sobre esse fato que foi aí identificado. Então, veja que o fato gerador, ele pode ser camuflado, e se ele estiver sendo camuflado, acontece o que eles chamam de uma elusão fiscal. O CTN autoriza que a autoridade administrativa desconsidere esse negócio jurídico, que tem a finalidade de camuflar o fato, para atingir diretamente aquele fato que aconteceu. Ok? Então, essas são o objetivo
do que nós tínhamos para apresentar nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido e estou aberto à disposição aí, coloco-me à disposição para tirar as dúvidas que eventualmente vocês tenham, tá?